Olá, eu sou Felipe Santino, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina. E hoje meu trabalho é sobre a construção do discurso golpista que foi visto nas manifestações no dia 7 de setembro de 2021. Bom, primeiro, é importante ressaltar a importância das redes sociais no nosso mundo contemporâneo. Existem alguns eventos que levaram as redes sociais ao centro do debate político e sociológico. Alguns eventos desses que podemos lembrar, é o Brexit, que ocorreu em 2016, e as eleições americanas, tanto de 2008, que elegeu Barack Obama, tanto de 2016, que elegeu Donald Trump. Essas questões, esses eventos levaram a diversas problemáticas do uso das redes sociais por agentes políticos, como eles estavam fazendo uso destas redes sociais. E no Brasil, em 2018, a eleição de Jair Messias Bolsonaro é um outro exemplo muito claro disso. O Jair Bolsonaro ele utilizou as redes sociais para compensar o seu baixo tempo de propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Por fazer parte de um partido pequeno naquele momento, o PSL, Bolsonaro tinha alguns segundos apenas na televisão e no rádio. E para compensar esse tempo, investiu muito na sua comunicação direta com o eleitor através das redes sociais como o Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp também. Avançando um pouco no tempo, chegamos em 2021, quando o governo vive seu pior momento. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, em julho, apontou que 51% da população reprovava o governo Bolsonaro. Essa era a maior taxa de reprovação que o governo tinha até aquele momento. Numa pesquisa mais recente, divulgada após os atos de 7 de setembro, essa rejeição chegou a 53%, mas vamos focar nesse dado de 51%, já que é antes do nosso recorte temporal da nossa pesquisa. Com isso, com essa alta rejeição e o vivendo seu pior momento, tanto Jair Bolsonaro quanto seus apoiadores resolveram transformar o feriado de 7 de setembro em uma grande manifestação de apoio ao governo e à figura de Jair Bolsonaro. Com isso, diversas postagens e diversas formas de engajamento foram utilizadas para tornar esse ato o maior possível, mostrando que o presidente tinha sim apoio popular, ao contrário do que diz as pesquisas do Datafolha. Com isso, os objetivos do nosso trabalho é observar exatamente como que as redes sociais, mais especificamente o Twitter, contribuiu para a construção desse discurso golpista que nós vimos no 7 de setembro. Aqui é importante lembrar que Jair Bolsonaro, no carro de som na Paulista, ameaçou não cumprir ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, defendeu que as decisões do ministro eram inconstitucionais, ameaçou agir fora das 4 linhas da Constituição, entre outras declarações bem problemáticas, podemos dizer assim. Então, nosso trabalho visa exatamente verificar como as redes sociais auxiliaram para o discurso que nós vimos no 7 de setembro. Para isso, nós realizamos a coleta do conteúdo textual das postagens no Twitter durante o 1º de setembro ao 7 de setembro de 10 perfis. O perfil de Jair Bolsonaro, de seus 3 filhos, Carlos, Eduardo e Flávio, de 3 influenciadores, a influenciadora cuja arroba é talk1, o Leandro Ruchel e o Adrilho Jorge, além de 3 perfis jornalísticos com um viés mais conservador, mais de direita, que é o Conexão Política, o Renova Mídia e o portal Terça Livre. Essa pesquisa durou 7 dias, como foi dito, e foi um grande número de postagens. Vou pegar para vocês o total de tweets postados foi um total de 1.136 postagens, incluindo postagens próprias e repostagens no perfil desses candidatos, desses perfis no Twitter. Com isso, para ser capaz de fazer uma análise com tantos dados em tão pouco tempo, o recorte escolhido foi as postagens com maior número de engajamento, ou seja, as postagens que mais tiveram retweets, que é o compartilhamento dentro do Twitter de uma postagem de um usuário no seu perfil. Foram escolhidas as 3 postagens com maior número de retweets desses 10 perfis citados. E agora vamos para os dados obtidos e a análise que se faz disso. Primeiro, vamos lá. Bolsonaro, ele tweetou 29 vezes nesses 7 dias, o Carlos Bolsonaro 20 vezes, o Eduardo Bolsonaro 105 vezes,
Flávio Bolsonaro 42 vezes, Leandro Rochel 212 vezes, Adrilles Jorge apenas 4, Taokei 139 vezes, Conexão Política 92 vezes, Renova Mídia 249 vezes e o Terça Livre 244 vezes. Percebemos que Bolsonaro tem uma média de 4.1 tweets por dia, Carlos a média de 2.8, Eduardo a média de 15, Flávio a média de 6, Leandro Rochel a média de 30, Adrilles Jorge 0,57, Taokei 19,8, Conexão Política 13.1 e Renova Mídia 35.5 e o Terça Livre 34.8. Essa é a média de publicação diária ao longo desses 7 dias. Porém, no 7 de setembro, a média quase dobrou. Em todos os casos, o Bolsonaro a média de 4.1, ele postou 7 tweets apenas no 7 de setembro. Carlos Bolsonaro tinha média 2, postou 3 no 7 de setembro. Eduardo Bolsonaro, com a média 15, postou 32 vezes só no 7 de setembro. Flávio Bolsonaro, com a média 6, postou 20 vezes no 7 de setembro. Leandro Rochel, com a média 30, postou 112 vezes no 7 de setembro. Adrilles Jorge, com a média 4, com a média 0,57, postou 2 vezes no 7 de setembro. Taokei 1, com a média de 19,8, postou 32 vezes no 7 de setembro. Conexão Política, com a média 13, postou 26 vezes. O Renova Mídia, com a média 35, postou 56. E o Terça Livre, com a média de 34, postou 8 vezes. Vemos que o 7 de setembro teve uma grande importância para esse público, indicado pelo aumento de postagem, da frequência de postagem, justamente nesse dia. Vamos agora para a análise do que foi dito. Perdão. Nos 3 tweets com maior número de compartilhamento no perfil de Bolsonaro, ele defendeu o povo como poder moderador, divulgou o ato e afirmou: viva o Brasil, viva o nosso povo. Já Carlos relembrou o atentado que Jair Bolsonaro sofreu em 2018 e associou esse atentado a adversários políticos. Chegou a afirmar que o Adélio Bispo Oliveira, que cometeu o atentado, era alinhado à terceira via política, que é um movimento aqui no país de oposição tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Mas vamos falar disso mais para frente. Defendeu que atos de direita não quebram patrimônio público e noticiou sobre o aumento do ICMS por parte dos governos estaduais e municipais. Eduardo Bolsonaro, os seus tweets mais compartilhados, afirmavam que a voz do povo não pode ser acusada de ser antidemocrática. Relembrou novamente o atentado sofrido e associou ao PSOL, partido político de oposição ao governo, e divulgou um link com o discurso de Bolsonaro no ato. Um link, inclusive, legendado em inglês. Flávio Bolsonaro postou que defendia que os atos não eram antidemocráticos, mas eram atos contra atos antidemocráticos de um ministro do STF. Referência clara a Alexandre de Moraes. Defendeu novamente que os atos não são antidemocráticos e de que o recado foi dado. E afirmou que só fala impeachment quem não está ouvindo a voz das ruas. Leandro Rochel insinuou que o que o STF faz não é democracia, citando o caso de um ex-PM que foi preso após fazer ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Postou sobre prisões de opositores, de aliados ao Bolsonaro, ordenadas pelo STF, não comentou sobre o mérito dessas prisões, e afirmou: por que jornalista e caminhoneiro estão sendo presos pelo Supremo em inquérito sigiloso aberto de ofício se eles não contam com foro privilegiado, em forma de pergunta, insinuando que os pedidos de prisão por parte do Supremo eram inconstitucionais. Já Adrilles Jorge defendeu novamente que os atos não são antidemocráticos, pois representariam a voz do povo. Também comentou sobre a prisão do ex-PM e acusou o STF de querer punir quem não diga a verdade imposta, palavras do próprio Adrilles. A influenciadora Taokei afirmou que a manifestação era gigantesca, ocupando vários blocos e quarteirões da Paulista. Deu sugestões para os manifestantes denunciarem qualquer tipo de infiltrado na manifestação e defendeu que a manifestação era pela liberdade. Os perfis de notícia Conexão Política noticiou que o ministro do STF, Cássio Nunes, mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina contra a Covid, contraiu a doença. Noticiou sobre uma manifestação na Holanda contra o passaporte sanitário
E também noticiou sobre o tamanho da manifestação na Paulista, repercutindo também a informação da influenciadora Taokei-1. O Renova Mídia noticiou sobre uma mulher paraquedista que entregou a bandeira ao presidente Bolsonaro, comentou sobre a manifestação no Espírito Santo e afirmou que multidão na Paulista continua mesmo após o discurso do Bolsonaro. O portal Terça Livre noticiou sobre a concentração dos manifestantes ainda no dia 6, sobre um congresso conservador que ocorria durante os atos, e insinuou que os dados das pesquisas eleitorais estão errados e que a manifestação iria mostrar que o presidente tinha apoio popular. Bom, as conclusões que nós chegamos com esses dados apresentados, nós percebemos que a todo momento a noção de povo é ressignificada. Povo e liberdade são dois conceitos muito importantes aqui. O Foucault afirma que nós não devemos tomar as palavras pelo que elas são, mas sim ao sentido que impomos a ela. Aqui a gente percebe muito claramente isso, como Jair Bolsonaro, seus apoiadores, seus filhos tentam transformar as palavras dando um outro significado. Afinal de contas, como que uma manifestação pode ser pela liberdade ao mesmo tempo em que pede intervenção militar com o Bolsonaro do poder? Que tipo de liberdade é essa? Como uma manifestação pode ser pela democracia se ela defende pautas e ações antidemocráticas? E aqui a noção de povo, que o conceito de populismo digital da pesquisadora Letícia Cesarini nos ajuda muito a compreender. Ela afirma que o populismo digital não é uma mera transposição das práticas populistas na rede social. Ela entende que o populismo digital é a união do povo com o líder que o apoia. Do povo, nesse sentido, povo-líder, essa relação povo-líder. Então, o que Bolsonaro faz não é meramente, é reproduzido também pelos seus apoiadores. Então, a voz do líder é ouvida através dos seus apoiadores também. O líder não é mais essa figura centralizada. E nós vemos que a noção de povo, de liberdade, está presente também nos apoiadores do presidente, tanto nos influenciadores, como nos portais de notícia com esse viés conservador. Nós vemos que o povo, a liberdade, é constantemente ressignificada para adquirir um caráter de só é liberdade aquilo que nós entendemos como liberdade, só é povo aqueles que estão aqui conosco. Nessa noção populista de construir o seu inimigo com base no reflexo de você. É povo quem está aqui. Quem não está aqui não é povo. Quem não está aqui não defende a liberdade. Quem não está aqui apoiando Jair Bolsonaro é contra Jair Bolsonaro. E se Jair Bolsonaro apoia a liberdade, eles são, por exclusão, contra a liberdade. Essa disputa narrativa o tempo todo, dando significado próprio às palavras, dando uma noção própria, única e exclusiva, que serve ao interesse deste agente político, no caso, Jair Bolsonaro. Com isso, nós podemos concluir também que o discurso mais duro de Bolsonaro na manifestação, no mundo real, offline, não se manifesta nas redes sociais. Ele em nenhum momento publicou sobre enquadrar o STF, sobre atacar os ministros, sobre jogar fora das quatro linhas da Constituição. Esse tom mais duro do discurso se observa na manifestação offline. No mundo online, ele parece surgir para justificar os atos, as falas, as motivações mais autoritárias presentes no mundo real, na manifestação. O mundo digital serve para justificar as falas. Isso, ao menos, é o que conseguimos excluir dessa pesquisa, dessa breve pesquisa, desse pequeno recorte, que vale lembrar também que é um recorte de um projeto de mestrado, de pesquisa de mestrado que está em andamento, e esse é um pequeno recorte dessa pesquisa que eu estou realizando. Bom, acredito que seja isso. Quero agradecer a oportunidade e obrigado.